Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Glória a Deus por você que acompanha o nosso culto de casa, por todos aqueles que estão aqui na nossa quarta de vida e vitória, né? Nós damos o nome nesse culto de vida e de vitória. Porque a vida com Jesus, né, quando Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, a nossa vida, nós somos mais que vencedores em nome de Jesus Cristo. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 3. Hebreus capítulo 11, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor, presta bem atenção, toma essa palavra para a sua vida nessa noite. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu vou ler de novo, o versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Há um desafio muito grande de nós estarmos inteiros aqui, para nós recebermos o alimento que vem do céu, o pão vivo que vem do céu. E para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Quero chamar você, a tua luta, o teu problema, o teu desespero, não pode tirar a tua mente daqui agora. Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é o maior interessado na nossa vida nesse momento. Ele quer você, os teus sentimentos, a tua vida, a tua mente, o teu coração. Ele quer por inteiro nessa hora, em nome de Jesus. E que tudo aquilo que vem para roubar a palavra do Senhor, que veio para tirar o nosso pensamento, a nossa fé, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você entendesse e prestasse atenção nisso que eu estava fazendo minha devocional esses dias. E a gente pensa muito hoje em dia em saúde. O ser humano está preocupado com uma saúde física. As pessoas nunca se preocuparam tanto com atividade, com alimentação, como estão fazendo hoje. Então, hoje é natural as pessoas se preocuparem com a saúde física. Mas eu quero falar com você nessa noite, eu quero despertar algo em você para que nós falamos de uma fé saudável. Porque não adianta nós só termos saúde física. Nós temos até o emocional em dia, se a nossa fé ela é uma fé rasa, é uma fé que ela não nos ajuda na nossa caminhada cristã. E uma coisa que eu tenho pensado é que a fé, a vida, aliás, de fé, ela é algo mais primoroso que o ser humano pode ter na vida dele. A fé, no nosso coração, na vida de cada cristão, ela é importante para que a gente viva nesse mundo. A palavra de Deus diz que esse mundo que nós vivemos, ele jaz no maligno. E a vida que Deus quer que cada um de nós venhamos a possuir é a caminhada que Ele destinou para a nossa vida,
para que nós andássemos nessa terra de forma segura, para que a nossa vida nessa terra, o propósito de vida nessa terra, ele não seja algo que nós vivemos a viver numa incerteza e numa insegurança. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5, 7, ela fala assim, porque nós andamos pela fé, e nós não andamos por aquilo que nós vemos. Olha que interessante. O cristão, ele vive por aquilo que ele não está vendo. E talvez o inimigo tenha feito você, na sua vida, olhar para o seu problema, olhar para a sua luta, olhar para aquilo que você não tem. E a palavra de Deus nos chama a viver. E nós andarmos pela fé, e não por aquilo que nós vemos. Eu me lembro uma vez, eu estava lendo uma reportagem, e eles estavam colocando uma câmera dentro da gôndola do supermercado, para que quando a pessoa que olhasse para um determinado produto, eles filmavam os olhos da pessoa, e eles faziam as embalagens, eles fazem as embalagens, conforme os olhos da pessoa brilham, a pupila dilata ali na hora que olha para o produto. Mas nós não somos assim. Nós não somos daquelas pessoas que vivem pelo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. A palavra de Deus nos garante isso. Viver pela fé, o que é isso? É confiar na palavra de Deus. Viver pela fé é nós agirmos no nosso dia a dia segundo a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz para a vida do cristão. E a maior tragédia que nós podemos enfrentar na nossa caminhada cristã é viver uma vida sem a palavra de Deus. E o capítulo 11 de Hebreus que nós lemos aqui, ele traz uma definição bem clara sobre a fé. E ele também traz um relato de pessoas que andaram com Deus, que viveram uma vida na presença de Deus, e que essa vida que eles viveram pautados por aquilo que Deus falou com eles. Eles agiram, então, pela fé. Eles foram vencedores sobre todas as circunstâncias adversas que eles passaram. Então, no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver a história dos nossos patriarcas, dos heróis da fé. E se viver pela fé é confiar na palavra de Deus, o que ela garante para que a gente viva nessa segurança? O que a palavra de Deus nos garante e nos ensina? O Senhor Jesus, ele faz uma afirmação. Mateus 24, 35. Ele diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A luta que você está enfrentando, o problema emocional que você está enfrentando, o problema que nós passamos na nossa vida, eles vão passar. Como uma tempestade que ela vem e depois vem a bonança. Como o choro que muitas vezes dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A palavra de Deus que tudo na nossa vida vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. O profeta Isaías, 670 anos antes de Cristo, ele dizia assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Através do profeta Jeremias, Deus fala comigo e com você nessa noite. Ele diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, viste bem, porque eu velo, olha só o que Deus estava falando, eu velo pela minha palavra, para que ela venha se cumprir. Então, Deus se revelou ao seu povo através da sua palavra. O propósito e o plano de Deus,
propósito e o plano da salvação do Senhor, a salvação da morte eterna, a salvação do inferno, para a gente ser mais objetivo, ela é uma vitória que os filhos de Deus vivem firmados na palavra que Ele já falou. Há uma vida eterna para mim e para você. Querido, é muito pouco o que nós estamos vivendo aqui. É muito pouco, nós gastamos a nossa vida por causa dos problemas dessa terra. Há uma vida eterna para aquele que aceita a palavra de Deus. Para aquele que aceita a verdade absoluta de Deus contida na palavra. E o Senhor Jesus, Ele disse em João, capítulo 5, no versículo 24, em verdade eu digo para vocês, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Quem ouve e crê na minha palavra não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Pedro, em 1 Pedro 1,23, ele afirma assim, fosse eu e você, nós fomos regenerados mediante a palavra de Deus, o qual é viva e permanente. A palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. É uma das armas para enfrentar Satanás. Qual é o caráter do diabo? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E lá em Efésios capítulo 6, ela fala disso, da armadura de Deus. E fala que a palavra é como uma espada. E nós, eu e você, nós temos uma palavra que nos dá autoridade para nós enfrentarmos o nosso inimigo pela fé. Pela fé não no que diz o pastor, pela fé não no que diz a religião, mas pela fé naquilo que a própria palavra do Senhor foi dita. Tiago 4,7, ela fala assim, olha, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, querido, uma coisa que eu tenho pensado, Satanás, ele sabe que ele já foi vencido. Ele sabe que a vitória do povo de Deus é garantida pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E como filhos de Deus, todo aquele que crê, ele pode usar do direito de, em nome de Jesus, resistir todo mal. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mal não vence o jogo aos 45 do segundo tempo. O mal já foi vencido, o diabo e seus demônios já foram vencidos. E o que nós precisamos? Resistir. Resistir ao diabo. Deixa eu dizer uma coisa, por que nós conhecemos a Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E quando eu conheço a palavra de Deus, eu posso aplicar, eu sei a voz do meu Deus. Quando a gente convive com a pessoa, a gente sabe como ela está falando, a tonalidade da voz. Agora, quanto mais eu sei a palavra de Deus, eu sei que eu tenho autoridade e intrepidez para expulsar todo o mal. Mas para tudo isso, a gente precisa usar a fé. A fé nessa palavra de Deus, que afirma que o inimigo já foi derrotado. Efésios 6,16 diz assim, que eu tenho que embraçar sempre o escudo da fé na palavra de Deus, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele fala assim, de nós colocarmos no nosso braço o escudo da fé. Eu preciso me revestir disso todos os dias. A armadura de Deus é para mim me revestir. Então olha aqui para mim. O Espírito Santo está nos chamando a viver uma vida pela fé. Viver uma vida cheia de fé.
não confiar nos próprios sentimentos. A gente vive muito por aquilo que a gente sente, mas a palavra de Deus não nos chamou para viver pelos nossos sentimentos, porque é enganoso o coração do homem, mas eu vivo por aquilo que eu ainda não vejo e eu não sinto. Eu posso não estar sentindo, mas eu creio que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre essa terra. Eu creio na palavra de Deus. 1 Pedro 1,25, a palavra de Deus permanece eternamente. Então, se a gente pensar em vida saudável, se a gente pensar numa fé saudável, é assim que a gente vai viver uma vida alcançando o que Deus preparou para nós. Porque a própria palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E certamente você pergunta, mas como que eu posso caracterizar, ter uma característica na minha vida dessa fé sadia? A pessoa, quando tem uma vida saudável, você vê pela aparência dela. Muitas vezes, quando alguém está batido, enfermo, a aparência dela. Nós vemos se a nossa fé ela é uma fé sadia, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Quando nós encontramos a resposta na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre uma fé sem hipocrisia. Uma fé que não afeta a verdade da palavra de Deus. 1 Timóteo 1,5, ele fala assim, sem impostura, fingimento ou simulação, sem falsidade. Queridos, nós não queremos viver o que é falso. Nós fugimos do que é falso. Nós fugimos daquilo que é só emoção e nós entramos numa caminhada de fé. Senhor, eu não estou vendo. Nós vamos orar pelo final aqui, pelos seus pedidos de oração. Eu ainda não enxergo, eu não sinto. Eu ainda não vejo, mas eu sei que o Senhor vai agir na minha vida. A fé sadia, olha isso, e genuína, ela vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele, o nosso Deus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. A fé sadia, ela é uma fé normal, queridos. Ela é usada, sabe quando? No dia a dia. Você precisa, a partir do momento, aliás, aqui agora, você já precisa exercitar essa fé. Eu uso ela no meu dia a dia, sem ansiedade. Quando você sair da sua casa amanhã para a sua batalha, para o seu trabalho, eu não sei se você vai procurar um emprego, eu não sei o que você tem que enfrentar, mas você fala com humildade, Senhor, eu pego o teu escudo. Eu tomo posse desse escudo e eu vou sair da minha casa agora, crendo que o Senhor vai à minha frente. A fé, ela é poderosa. Todos nós podemos ter na convivência, e as pessoas podem ver isso na nossa vida, que em certas ocasiões, Jesus, ele comparou a fé que nós temos como um grão de mostarda. Não sei se você já viu, o grão de mostarda é menor das sementes. O grão de mostarda, ele só tem vida quando ele é plantado. Ele só produz e reproduz um grão quando ele é plantado. E a palavra de Deus, ela é semente no nosso coração. E ela brota, e ela dá fruto. A fé sadia, ela é gerada, ela é alimentada, ela é sustentada. Por quê? Pela palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho. Não é aquilo que as pessoas acham. Não, é a palavra de Deus. E como que eu percebo, eu recebo essa fé? A palavra de Deus diz isso para nós. Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então, se
você, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você está acessando esse culto. Se você deseja no seu coração, de todo o seu coração, essa fé que é saudável, essa fé que faz a gente andar com a cabeça erguida em segurança, não permita, olha aqui para mim, não permita que a sua fé seja contaminada com o vírus da hipocrisia, da soberba, com o vírus da simulação, aquilo que é falso, os ensinos falsos que estão fora da palavra de Deus. Olha aqui, eu e você, nós precisamos aprender a lutar por essa fé sadia. E no fim da nossa existência, a gente vai poder testificar como o apóstolo Paulo, ele falou no final da vida dele, ele falou assim, eu combati, segundo Timóteo 4,7, combati o bom combate, eu completei a minha carreira, e ele diz assim no final, eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fé, eu creio, Senhor, eu creio, e eu te obedeço, meu Deus, porque eu creio na tua verdade. E obedecer, para quem crê, não é um fardo. Não é aquele fardo que a religião impõe sobre o coração das pessoas. Você não pode isso, não pode aquilo. Não é isso, eu não estou falando disso. Eu também não estou falando que você pode fazer de tudo. Mas não é um fardo que eu carrego, não é uma opção, que eu preciso, não. É uma expressão, a fé, ela é uma expressão legítima de quem verdadeiramente ama o Senhor de todo o coração. A fé, ela faz com que o coração do Senhor se regozije, porque Ele olha, e Ele sempre olhou para as pessoas, Ele falou assim, eu encontrei fé nesse coração. Romanos 1,5 diz assim, Jesus, por intermédio de quem nós viemos receber a graça para a obediência, por fé. Porque nós não estamos vendo o Senhor Jesus aqui. Mas como que eu sei que Ele está aqui? Porque eu estou sentindo um arrepio? Não. Eu sei porque Ele está aqui, porque a palavra dEle diz que Ele está aqui. O que a palavra de Deus diz? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. Então, eu não vivo pelo que eu sinto só. Eu vivo pelo que eu creio. O Senhor tem um propósito na nossa vida. E o propósito de Deus na criação do homem foi trazer o homem, a mim e você, e talvez é por isso que nós passamos as lutas que nos atraem mais para perto de Deus, para que a gente possa reconhecer o Senhor no meio das lutas que nós passamos. O Senhor vai fazendo isso aí, Ele vai trazendo o homem para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento permanente, pela obediência. Agora, para essa obediência, precisa ter uma fé no coração. E o homem recebeu essa ordem do Senhor, Gênesis 2:16, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. A morte aqui é a morte da fé, a morte espiritual. E a fé perfeita, ela dá confiança no que Deus diz. Por quê? Porque a desobediência do homem, ela veio como resultado da sua falta do quê? De confiança naquilo que Deus falou. Por a gente não confiar nas promessas dele, a gente vive uma vida de desobediência. Olha só. Eu até sublinhei isso aqui na minha devocional. Eva, ela preferiu crer na mentira do diabo. E o inimigo, ele tem sido sempre um instrumento que procura levar-nos a desconfiar de Deus. E conduzir a nossa vida a uma vida de desobediência. E a base, querido, se você não guardar nada, guarda isso aqui. A base
de um relacionamento de fé saudável com Deus, de Deus com o homem, é a obediência à sua voz. Saber que Deus tem uma voz. Êxodo 19:5. Agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a voz, a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular, dentre todos os povos. Porque, olha o que Deus diz, toda a terra é minha. Aleluia. Toda a terra é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Aleluia. Então, eu quero chamar você, querido, nessa devocional, nessa simples meditação, para você depositar a sua necessidade hoje. Você vai lançar sobre Ele a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Sabe, todos os dias, quando eu acordo, eu lembro de onde Ele me tirou. Do alcoolismo, das drogas, de uma vida na sarjeta. E eu lembro o que Ele já fez por mim. Quando eu lembro dos momentos de maior dificuldade da minha vida, eu falei, Senhor, não faltou a comida, o alimento, não faltou o que vestir, não falta, porque Ele fala assim, olha para os pássaros, eu sustento ele, passarinho, pardal, gente, ele acorda no dia, ele precisa se alimentar naquele dia para sobreviver, e ele não planta, ele não trabalha, ele não é CLT, e Deus sustenta o pardal, e ele fala assim, eu não vou cuidar de vocês, que são meus filhos. Então nós somos chamados nessa noite, para de uma forma total, lançar sobre o Senhor as nossas dificuldades e as nossas lutas. Eu não sei qual é a sua, mas eu vim fazer isso com as minhas, aqui nessa noite. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu queria que você pensasse junto comigo naquilo que a palavra de Deus falou nessa noite. Sabe, a gente acredita muito no que as notícias do jornal dizem, no que o patrão diz, mas a gente acredita pouco no que a palavra de Deus diz. E eu quero dizer para você nessa noite, quero que você feche seus olhos, você não entrou aqui por acaso. Você e eu, nós entramos aqui nessa noite, e a gente veio de uma forma bem simples falar sobre uma fé saudável, que é pautada e baseada na palavra de Deus. Eu quero chamar você nessa noite a entrar nessa caminhada. Mas pastor, você não conhece a minha vida? Não, eu não conheço, eu sei da minha. Eu sei que quando eu entro na caminhada de fé, não é que eu não vou ter mais as minhas responsabilidades, mas o maior, o todo-poderoso, o que diz assim, ó, tudo aqui é meu, Ele está ao meu lado. Eu quero chamar você agora pela fé. Porque a Bíblia, ela fala que com a boca a gente confessa, mas com o meu coração eu creio. Então não é palavra jogada da boca para fora, é uma palavra que sai do coração. Você repetisse essa oração comigo nessa noite, diga assim, Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Teu Filho Jesus, e aceito o fato do Teu Filho Jesus ter morrido naquela cruz para me salvar. Eu creio que Jesus veio em carne, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia,
Diga mais uma vez, ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra de Deus. Eu declaro nessa noite que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Pede para o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, enche o meu coração de paz, enche a minha vida com tua paz, em nome de Jesus. Eu me arrependo, diga assim: eu me arrependo. Diga bem alto: eu me arrependo dos meus pecados, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.